O podcast que você vai ouvir já já foi pensado a partir de uma premissa. E se eu narrasse as newsletters que eu tenho disparado desde o meio do ano passado para a minha base concentrada de assinantes que me acompanha desde 2003. Ele está saindo sexta-feira, 2 dias depois do que a newsletter sai, de forma que a gente possa comentar e entender se está funcionando. Eu lancei não só nos meus feeds, mas também numa thread lá no serviço que eu estou utilizando para disparar a newsletter, tá bom? Então entendam que é a versão em áudio de uma newsletter que foi disparada para minha base ali de 4.000 e poucos assinantes. Se você está chegando aqui agora, é só ir em mauramaral.com/news e assinar gratuitamente para receber toda semana a sua versão em texto também. Espero que você goste. Penso que a primeira semana de 2022 foi um intensivo de realidade em vários aspectos, mas começo por saudar você que chegou aqui na leva de pouco mais de 800 novos assinantes, importados aí de uma base muito especial, candidatos a redatores da contemconteúdo.com. Mas eu explico rapidinho. É que a partir de 2014 eu organizei a captação e treinamento de redatores para os projetos lá da produtora, a partir de um processo online que você encontra linkado no texto de descrição aqui desse podcast, e que me possibilitou esses anos todos em reconhecer as habilidades e treinar e colocar em atividade mais de 250 profissionais de todas as formações, locais do Brasil e níveis de senioridade. Não foi uma tarefa fácil, foi uma jornada incrível e a quem ousou estar comigo nela, meu muito obrigado. Mas o fato é que, como mencionei na primeira edição da newsletter do ano, se você não segue, é só clicar no link newsletter em mauramaral.com ou digitar aí no seu navegador mauramaral.com/news. Como eu ia dizendo, eu optei pela simplificação absoluta, essa que é a máxima sofisticação possível, concentrando todas as bases que disparo nessa aqui, e que chegou aos leitores da minha provável audiência e que eu estou reproduzindo aqui no podcast. E é isso. Integrantes ou postulantes que atuaram nas minhas equipes chegam agora como reforço dessa newsletter e também espero como ouvintes aqui do podcast, para debatermos ao longo do ano que vai se seguir os fatos únicos que vão despertar em cada edição a nossa vocação de habitantes desse posto de fronteira entre tecnologia, comunicação e cultura. Sejam todos bem-vindos. Mas o fato é que a primeira semana de 2022 nos revelou aquele tipo de recorte da realidade que sempre foi necessário e até por isso bastante desmerecido. Aliás, é por isso que as coisas são necessárias, porque teimosamente nos esquecemos delas. Olho para o meu caderno de notas e a dificuldade se mostra clara. Como rivalizar a dimensão do humano e a abstração da humanidade? Foi isso que me apoquentou nessas semanas aí de começo de 2022. Somos egoístas no dia a dia, mas tendemos ao altruísmo no longo prazo. Não é uma tarefa fácil juntar esses dois pensamentos. Daí eu circulo pelos links e o que eu noto é que as filas de vacina e testes de nossa fase que está todo mundo com Ômicron, ou as cenas chocantes do desabamento em Capitólio, coisa horrível. Solidariedade a todo mundo que perdeu alguém. E as notícias que nos vêm de outras paragens abordando desde desabastecimento de mercados nos Estados Unidos e o esgotamento dos espaços de acolhimento por lá, ou até mesmo a falta de humanidade daquele que nunca será mencionado ou linkado aqui, enfim, tudo isso me dá a certeza que a dimensão do humano se apresenta emergente e urgente. Por que nos esquecemos dela em troca de um fornecimento sem interrupção do nosso estoque de pílulas azuis? Eu recomendo a leitura de Admirável Mundo Novo, ou se você quiser, Matrix 4, por que não, que dá uma atualizada em alguns conceitos que tem por lá. A presença física, a realidade, tempo, espaço, cheiro, toque, todas essas formas de se estar sincronamente no mundo há 2 anos sublimaram-se em notas de autopreservação. Vivemos o indivíduo em sua expressão mínima e contraditoriamente em sua manifestação máxima, e com isso abstraímos por demais a nossa noção do humano. Sim, é possível esse tipo de convivência antagônica. Somos especializados nisso, aliás. Lembro de sinalizar que abordo o fato a partir de uma lógica racional, de como pensamos a situação, e não como sentimos ou simulamos reações socialmente aceitas. É importante parecer altruísta, claro, simulamos correntes de pensamentos inteiras para justificar esse ponto. Mas na prática, somos ainda mamíferos sedentos de energia para sustentar cérebros desproporcionais ao nosso corpo, que teimou em seguir de pé. Freud usava essa contradição, entre outras coisas, para embasar o seu conceito de mal-estar da civilização, livro importante que eu aconselho que todos leiam. São momentos como o que vivemos hoje.
Para justificar o humano em mim, eu me surpreendo com a falta que o humano faz na comunidade que me serve. Lembro que de nada adiantaria seguir em elucubrações sem tangibilizar o fato, uma de nossas missões por aqui. A boa notícia é que eles estão ao nosso redor, gritando. Não sei nem se é uma boa notícia, mas uma notícia mais tangível é que eles estão ao nosso redor, gritando. Quer ver 2 exemplos para entender o que eu estou querendo dizer? As Karens e o The Great Resignation. Se você não sabe o que é, vamos lá. Por força das minhas 4 atividades profissionais principais, Se você está no meu site, é só clicar em quem sou que você vai entender o que eu estou falando. consumo muito conteúdo digital em grande parte das plataformas que estão disponíveis hoje aí e nas que surgirem no futuro próximo. Esse comportamento me leva a tentar variar a forma como o algoritmo me atende. Ora, tento hackear esse filtro de informações e ora, até para estudo, deixo ele me levar pela sua maré de indicações. E um dia que me deixava levar por esse vento, fui apresentado às Karens. Do you understand? And if you so be looking out for those cops. All right, I will. Get out of our I'll be neighborhood. looking You're out for supposed those to be cops. sheltered in place. Go ahead, put me on social media. You're a little pop. Seriously? And seriously, I called the cops. I can't wait. Wow, to I'm get so scared. I'm so scared. Na necessidade de defini-las, aí vai. São mulheres em sua maioria brancas, do meio oeste americano, cristãs, algumas fundamentalistas, que manifestam sua ira autocentrada em alguns territórios muito específicos. Assim, Karens não tomam vacinas, não usam máscara em qualquer lugar, incluindo aviões e restaurantes, não aceitam serem atendidas por imigrantes, sempre chamam um gerente, tiram fotos de pessoas que consideram estranhas à sua comunidade e, em casos extremos, violam a correspondência dessas pessoas, por achar que Você está recebendo muito produto da Amazon, eu quero saber o que eles são. esses 2 últimos comportamentos, infelizmente, eles dedicam a americanos negros, em sua maioria, vizinhos de porta ou de condomínio. Sim, Karens são extremamente racistas e xenofóbicas. Karens estão para a expansão da Omicron, assim como o vento está para a vela de um barco que navega a esmo e sem ninguém no leme. Como aquela corrente que me levou até elas. Nas últimas semanas, algumas Karens se depararam com o nosso segundo exemplo, porque você sabe, tudo está conectado, o que está acima é igual ao que está embaixo, como a gnose não nos deixa esquecer. O segundo fato é, portanto, que existe nesse momento nos Estados Unidos, desde o segundo semestre de 2021, para ser mais preciso, uma grande debandada de funcionários mid-level, aqueles que fazem as cadeias de fornecimento e atendimento acontecerem. O movimento já tem até nome, The Great Resignation, A grande demissão, numa tradução livre. e está afetando diversos setores. Para entender melhor, tem um episódio do podcast What Next, que está linkado aqui na descrição do episódio, da Slate, que entrevistou alguns dos profissionais nessa situação. Em outro excelente artigo no mesmo site, Aaron Mack traz uma foto precisa desse momento de encontro. Karens não entendem porque as prateleiras estão vazias e lá no fundo, uma voz metafórica lembra. Redes de distribuição são feitas de pessoas. E as pessoas estão A, doentes, B, morreram, ou C, pediram demissão, porque as condições de trabalho estão aviltantes. Para além das prateleiras, a carência do humano se manifesta naquele que é o epicentro do nosso momento atual, que não passa desde março de 2020, o hospital. Por lá, nos Estados Unidos, milhares de pacientes estão chegando para a internação devido ao potencial devastador da nova variante e encontram equipes defasadas e os profissionais resistentes à beira do colapso. Um sistema que faliu em silêncio. É o tema central de uma matéria do The Atlantic que saiu na última sexta-feira, 7 de janeiro de 22, linkada também aqui na descrição. Eu ouvi um Vivo SUS aí no fundo? Pois é. O humano incomodado porque a humanidade sofre e a humanidade que sofre porque a noção do humano está em crise. Foi nisso em que a gente se meteu. Mas calma que tem mais. Não se esqueça que esse mesmo sistema de coisas, de mentalidades e fluxos econômicos nos premiou com um tipo de humano ainda bem específico, os bilionários. E em meio à realidade, eles criaram uma ficção irresponsável chamada metaverso. Lembro, antes disso, que sou filho de um futurista amador. As mesas de café da manhã eram repletas de teorias sobre e se? E se a gente conseguisse já viajar E se pra Marte? encontrássemos vida inteligente por lá? E se resolvêssemos toda a miséria do E se mundo? existissem TVs gigantes, tão finas, que pudessem ser colocadas na parede como um quadro,
em 1982. Resolvo elucidar. Eram abstrações tratadas como ficção divertida e apenas isso. E depois a gente ia para o trabalho, para a escola, seguir com a vida normal. Só que hoje, enquanto Carries encontram prateleiras vazias de hospitais cheios, uma outra linha busca oferecer a pílula azul definitiva, mais uma vez referenciando Matrix aqui, aquela que vai curar todos os males do mundo e do humano faltante em todas as atividades econômicas. A abstração completa da realidade. Perfeito, né? Você vai me ouvir falar muito criticamente do metaverso por aqui, então vou poupar os argumentos para uma futura edição. Mas o fato é que no lugar de resolver esta que é uma das piores crises sanitárias dos últimos 100 anos, essa turma que referenciei alguns minutos atrás está moldando uma realidade paralela a isso tudo, na qual seremos avatares serenos e incorruptíveis, que no lugar dos santos de corpos que não defiam, espalhados aí pelo globo e em igrejas, depois eu mando esse link, estaremos de pé, nos mostrando eternos e sempre conectados. Resolvo me aproximar do final desse Penso 26, construindo uma questão para deixar no ar. Uma que conecte a necessidade de falar sobre algo externo, enquanto o que está ao redor se esvazia, adoece e morre. Você acha que é por acaso que bilionários das plataformas propõem outra realidade, seja ela terrena simulada ou externa para poucos que pagarem viagens para fora do planeta? Quero te ouvir sobre as duas questões destacadas. Queria terminar esse Penso 26 lembrando que um dos grandes baratos de estar editando essa newsletter, que você encontra em mauroamaral.com/news ou mauroamaral.substack.com, o link está aí na descrição do episódio, é poder oferecer leituras complementares que vão um pouquinho mais além dos links que normalmente a gente tem no texto. E aí eu fiz uma seleção de livros e séries e tal que dão conta um pouco dessa rivalidade de humano e humanidade. O primeiro é O Homem Pós-Orgânico, da Paula Sibila, que traz uma introdução, de certa forma, ao transhumanismo, muito focado na relação que os corpos têm ao longo da história com certas submissões. Ela é professora da UF e tem argumentos importantíssimos para entender essas submissões do corpo, né? Como ele foi tratado e colonizado ao longo de diversos paradigmas que a gente viveu. O industrial, o pós-industrial e o que vem aí no futuro. Uma ligação interessante é do corpo para o imaginário, um trajeto aqui que nos leva para o livro A Religião das Máquinas, do Eric Felinto. O Eric é coordenador do PPG-Com da UERJ e trabalha nesse campo de construção de imaginários. São disciplinas muito interessantes que ele ministra por lá, mas no livro aqui, que é um pouco antigo, a gente tem ensaio sobre uma possível análise dessa nossa interdependência das máquinas e como a gente já está construindo uma certa mitologia ao redor delas, né? Vale a leitura. Para mergulhar nesse universo das Karens com algum humor possível, os fãs de animação podem curtir o Departamento de Conspirações lá da Netflix. O plot é uma loucura e meio que nasce aí do título da série. Imaginem que todas as conspirações que a gente já esbarrou aí, Terra Oca, reptiliano, assassinato ou não de Kennedy, enfim, realmente tivesse acontecido e existe um departamento para encobrir isso. É uma pegada dele meio Futurama, meio Simpsons, mas vale para refletir sempre aí no recorte do humor, né? No recorte do humor negro e do nonsense também um pouquinho, a gente tem o Don't Look Up, o Não Olhe para Cima. Todo mundo já citou esse filme aí na virada do ano até agora, na primeira semana, mas queria fazer cor a todo mundo, principalmente pelo recorte dos bilionários aí, que para quem já viu sabe que a figura do bilionário é bem controversa e irresponsável, como são os do mundo real. E chega um momento que a gente não sabe mais se a gente já está no mundo real, do mundo da ficção. Mas também mostra para onde o negacionismo pode levar a gente. Fica a dica aí, reforçando a dica de todo mundo. E complemento com uma produção lá da Coreia do Sul chamada Mar da Tranquilidade, que parte de um plot bem conhecido, do tipo, acabou a água no mundo, o que a gente faz? Só que essa água é encontrada na Lua e tudo se desenrola a partir daí. Tem um ritmo um pouquinho diferente do tradicional, que se trata daquela linguagem mais da Coreia, então eu acho um pouco lento para ficção científica, mesmo para ficção científica tradicional, mas vale a dica aí. E fechando, prometo, todo o making-off dessa newsletter e desse podcast chegou na caixa dos assinantes a partir de um e-mail complementar ao envio. Se você quiser assinar, só R$7 por mês. E lá eu estou dando umas dicas de produção de conteúdo, como eu chego nas soluções de newsletters semanais ou da produção de podcasts. É muito fácil seguir, é só ir lá em mauroamaral.com/news, que você tem as opções lá. Veja que melhor se encaixa no seu orçamento. E se não puder também, assina o modo free, que eu também já vou gostar bastante. É isso. Lembrando que esse podcast aqui nasce do projeto mauroamaral.com, que busca toda semana ou quando dá
nos intervalos das pesquisas e de todas as atividades profissionais que eu tenho desempenhado entre 2019 até agora, dá conta da tríplice fronteira entre tecnologia, comunicação e cultura, o que está emergindo daí, sempre focando nos porquês e muito pouco nos comos, tá? Vamos romper com essa escravidão do como. É isso. Espero vocês em todas as redes, em @MaurAmaral, e a gente vai se falando por lá.